do Senhor em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso de número 14 ao verso de número 17. Romanos, capítulo 1, verso 14 ao verso de número 17. Romanos, capítulo 1, verso 14 a 17. Diz a palavra do Senhor: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. De fato, queridos, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, de fato, é a mensagem que transforma, que traz vida. Não é o pregador, não é os meios, os métodos que transforma, que salva as pessoas, mas é o Evangelho do Senhor Jesus que salva, é a mensagem da cruz que transforma o pecador. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Ronaldo Lindora, que esteve na África, e ele disse que quando ele foi trabalhar com uma tribo chamada Cocomos, e quando ele chegou ali na África, a primeira coisa que o missionário faz é, pelo menos, conhecer um pouco da língua nativa, da língua da tribo. E ele chegou ali, aprendeu um pouco da língua, estudou um pouco da língua, conheceu um pouco e começou a pregar o Evangelho. E a primeira pessoa a aceitar o Evangelho foi um feiticeiro. O feiticeiro aceitou o Evangelho, chegou em casa, pregou para a esposa converteu. E aí ele pregou para os seus 11 filhos, e os 11 filhos também converteram. E ele diz: olha, chegando na aldeia, quando uma família grande converte, ele já tinha uma igreja. Ele, a esposa, os filhos, e aquela família já dava uma igreja. E aquele feiticeiro agora convertido, servo do Senhor Jesus, diz o seguinte: missionário, nós precisamos falar de Jesus a essa tribo toda. Nós precisamos anunciar Jesus. E aí marcaram um dia para o culto para toda a tribo. E quando ele ia iniciar o culto, outros feiticeiros chegaram e disseram o seguinte: missionário, hoje o senhor não vai fazer culto, o senhor não vai realizar trabalho algum aqui. Diz: não, mas o povo veio para ouvir a mensagem do Evangelho. Ele diz: mas o Senhor não vai fazer. Ele diz: mas eu preciso, o povo está aguardando a mensagem do Evangelho. E aí eles disseram: olha, se o Senhor for falar, nós vamos atrapalhar. E ele começou a pregação, eles ficaram uns 3 metros atrás dele, e ele falava: Deus é o Criador. Ele dizia: mentira, Deus não criou nada. E tudo aquilo que ele pregava, eles falavam atrás, desmentindo ou contradizendo. E ele chegou um momento que ele parou e disse: será que eu estou falando o que eles estão falando já? Eu já nem sei o que eu falo. Só que ele falava, eles falavam alto, e o povo que queria ouvir gritava para que eles ficassem quietos. E ele disse que a criançada correndo, porque nunca tiveram culto, nunca sabia o que era um culto, aquela pessoal correndo, criança e gente falando. Ele disse: quando eu terminei aquele culto,
culto eu senti assim, eu não falei nada, ninguém escutou nada, ninguém entendeu nada, e foi um culto que não edificou nada. E aí aquele ex-feiticeiro diz: pastor, nós vamos orar agora para fazer um apelo. Você vai fazer apelo porque ninguém entendeu nada do que eu preguei. A dificuldade na língua, o povo gritando, e todo esse movimento, o que vai acontecer? Ninguém entendeu a mensagem. E aquele senhor levantou e disse: nós vamos orar agora. Quem deseja entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente. 47 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. E quando eles estão ali orando por aquelas pessoas que aceitaram Jesus, eles olham e veem uma moça, uma senhora lá, arrastando, ela não conseguia andar, e ela veio, ela caminhava com as mãos, ela não conseguia andar, ela tinha um problema nas pernas, e ela veio arrastando com as mãos, e ela perguntou de uma outra aldeia: será que eu cheguei atrasado? Será que eu não posso receber Jesus? Porque eu pedi para o meu pai trazê-lo, e ele não quis me trazer. Eu pedi para que o meu irmão, o Sérgio, me carregasse até aqui, e ele também não quis trazer. E ela chegou toda cheia de mato, porque ela veio caminhando por ali, andando, veio, e ela chega e ela aceita Jesus. Eles oram para ela. Eles chegam em casa e dizem: hoje eu entendi que o Evangelho é poder de Deus. Não depende do pregador, não depende de quem está, os meios que está usando, não depende das pessoas que ali estão transmitindo a palavra, porque o Evangelho é poder de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, quem transforma o coração é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja que estava em Roma, ele mostra a sua disposição em pregar o Evangelho. E ele diz então no versículo 14: pois eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábio como de ignorantes. Ele diz o seguinte: estou pronto para ir até Roma. O desejo de Paulo era ir até a cidade de Roma. Não faltava desejo, mas algumas circunstâncias, algo estava impedindo que o apóstolo Paulo chegasse até ele. Enquanto Paulo não vai à cidade, Paulo está escrevendo agora, escreve uma carta àquela igreja. E nós vemos aqui, queridos, a soberania de Deus, a ação do poder de Deus, projeto de Deus. Enquanto Paulo não vai, ele escreve. Nós temos essa linda carta escrita à igreja de Roma, carta e epístola de Paulo aos Romanos, que tem um ensinamento profundo a nós, um ensinamento de doutrina, de prática, de vida cristã. E quando nós olhamos para essa carta, que foi fruto de uma demora antes de Paulo chegar em Roma, mas ele diz: eu sou devedor, estou pronto para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E ele pregava aonde Deus o colocava. Paulo pregava nas prisões, Paulo pregava nas praças, nas sinagogas, Paulo pregava onde tinha a oportunidade. E quando nós conhecemos a história, quando Paulo está indo para Roma, naquele navio, ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho a todos que estavam ali presentes. E ele, escrevendo a igreja que estava em Coríntios, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Entendemos que a razão da vida de Paulo era anunciar a Cristo, pregar o Evangelho, pois eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro. Ele queria anunciar, ele estava pronto para pregar essa mensagem de libertação, de transformação de vida, de trazer a vida eterna. Porque quando nós anunciamos o Evangelho e a pessoa aceita Jesus, quando nós proclamamos as boas novas, nós estamos ganhando uma vida, estamos investindo para a eternidade. Alguém disse certa feita que estava levando uma mensagem, a pessoa disse: mas qual é o preço dessa mensagem? Não, eu quero que você fique eternamente grato pela vida eterna, porque eu levei a mensagem ao seu coração. Paulo então diz: olha, eu estou pronto a anunciar, eu quero proclamar esta mensagem. Eu sou devedor, eu desejo, eu anseio proclamar o Evangelho. E eu gostaria, queridos, que esse fosse o primeiro desejo do nosso coração a cada dia.
Que nós pudéssemos ser o mesmo sentimento do apóstolo Paulo: eu sou o devedor de anunciar o Evangelho àqueles que estão ao meu redor. Nós já entendemos que de fato o Evangelho é o poder de Deus, é a mensagem transformadora. E isso precisa estar queimando no nosso coração o desejo, não apenas de estarmos cantando que nós vamos para a África, que nós vamos para qualquer outro lugar do mundo. E muitas vezes nós não vamos. Muitas vezes nós oramos. E nós precisamos ser desafiados pelo Senhor para estar orando, intercedendo pela vida dos missionários, porque enquanto o reverendo Ronaldo estava lá na África, havia um grupo, havia igrejas e mais igrejas intercedendo pela sua vida, colocando no altar de Deus. Nós precisamos ter esse desejo de estar proclamando e orando e intercedendo pelos missionários. Paulo diz: eu sou devedor, eu quero anunciar, estou pronto para pregar o Evangelho. Nós precisamos ter essa disposição no nosso coração de proclamar as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. O desafio de levar essa mensagem. Mas ele diz no versículo 15: pois por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ele estava pronto para anunciar o Evangelho também em Roma. E quando ele diz que ele é devedor, há duas formas de você ser devedor. Primeira forma, todo mundo sabe como que você é devedor. Fazendo contas, é prática, isso é fácil de saber. Eu sou devedor porque eu fiz uma conta. Eu estou devendo. Se eu faço uma conta com o Leandro, eu estou devendo para o Leandro. Mas há uma segunda situação. Por exemplo, o presbítero Joel com um dinheiro diz: pastor, entrega esse dinheiro para o presbítero Raimundo. Ele já entregou e eu estou devendo esse dinheiro ao presbítero Raimundo. A minha dívida nem era minha, mas agora com o dinheiro que eu estou, eu passo a dever. E Paulo está dizendo que ele é devedor, que ele tem que anunciar o Evangelho que foi confiado a ele. Está nele, ele recebeu a mensagem, e se ele não anunciar a mensagem, ele está sendo devedor. Ele está apenas acolhendo para ele, mas ele não está transmitindo. Deus havia confiado o Evangelho, a mensagem do Evangelho ao apóstolo Paulo. Ele deveria anunciar esse Evangelho aonde ele estivesse. Quando Deus se manifesta aí no caminho de Damasco, diz: olha, ele vai anunciar diante das autoridades. Ele leva essa mensagem do Evangelho, proclamando essa mensagem de transformação. Ele reconhece que ele é devedor, mas ele está pronto para proclamar. E aí ele vai dizer: o que ele vai anunciar? Ele vai anunciar o Evangelho. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Não havia timidez no coração. As oportunidades, ele está anunciando na praça e ele diz que ele é comparado com um tagarela. Alguém que está falando, e que mensagem é essa? E ele interessa pela mensagem, e ele vai para a Europa para anunciar. E quando ele chega lá, ele diz: eu estou anunciando a Cristo e a ressurreição. E quando ele traz essa mensagem, ele diz: olha, Paulo, sobre isso nós vamos ouvir você uma outra oportunidade, porque nós não temos tempo a perder sobre essa história de ressurreição. Porque eles entendiam que Cristo e a ressurreição eram duas divindades: a divindade de Cristo e a divindade da ressurreição, a divindade masculina e a divindade feminina. Mas quando Paulo explica, orienta o que é ressurreição, eles dizem: olha, quanto a isso nós vamos ouvir uma outra hora, porque agora nós não temos tempo de ouvir essas histórias. Mas ele não se entregou. Ele anuncia a palavra do Senhor. Nas suas viagens, aonde ele está, ele tem a oportunidade de proclamar. Ele não tem vergonha de proclamar o Evangelho. E ele anuncia Cristo e a ressurreição. Ele fala do Cristo
crucificado, o Cristo que trouxe a esperança. Para muitos era algo de zombaria. O Senhor, o Salvador, sendo crucificado. A mensagem era a cruz. A mensagem da cruz, de esperança e de vida e de transformação. Não me envergonhe. Querido, nós precisamos ter a disposição para o Senhor. Nós não podemos negar, nós não podemos ter vergonha de proclamar as boas novas, de anunciar essa verdade. Talvez o irmão vai dizer, mas pastor, sempre falando, mas essa é a finalidade da igreja. Quando Jesus deixou os seus discípulos, o que ele disse a eles? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Jesus novamente é registrado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, e novamente Lucas escreve no livro de Atos: e recebereis poder, ao levar, e diz que recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, anunciando as boas novas do Evangelho. A igreja ela existe para adorar a Deus, mas para proclamar o nome de Deus, para anunciar as boas novas transformadoras. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. E Paulo experimentou esse poder quando ele está indo ao caminho de Damasco, para perseguir a igreja, para matar os cristãos, para arrastar os cristãos. Ele experimenta o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. E quando ele experimenta o poder de Deus ali naquela situação, o que acontece? Paulo de fato cai. Paulo se prostra e Deus manifesta o seu poder. Queridos, que nós possamos, com toda a alegria do nosso coração, dizer: olha, eu sou o devedor, porque eu fui alcançado. É bom conhecer Jesus? É bom ou não? Conhecer a Jesus traz esperança ao nosso coração. A sua vida antes de conhecer Jesus é a mesma que hoje? Houve diferença na sua vida? Antes de Jesus e agora que você conhece Jesus? Houve diferença ou não? Para melhor ou para pior? Hein? É bom conhecer Jesus? Sim ou não? Sim. Quantas pessoas que você conhece e que ainda não conhece Jesus? Você ama essas pessoas? Você importa com essas pessoas que convivem com você e que ainda não entregou a vida para Jesus? Se você disse, e eu ouvi muitos dizer: olha, antes de conhecer Jesus não tinha esperança, não tinha certeza de salvação. Antes de conhecer Jesus, eu olhava a vida numa perspectiva de medo, de incerteza. Mas depois que você tem experiência com Jesus, conhece Jesus, é uma vida diferente. É uma vida de intimidade com Deus. Mesmo passando, e como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições. Caminhar com Jesus, querido, não isenta da dor. Caminhar com Jesus não isenta das lágrimas. Caminhar com Jesus não isenta das tribulações. Porque quando Jesus estava com os discípulos no barco, foi quando levantou a tempestade. E Jesus estava dormindo, os discípulos desesperados, correndo de um lado para o outro, lutando para não afundar o barco. E de repente vão falar com Jesus: de Jesus, não importa que nós vamos perecer, se o Senhor não acordar, Jesus vai, calma. Jesus estava com eles, calma. Às vezes ficando com as crianças, com Cristo no barco, não vai não.
Às vezes vem cada tempestade, levanta alguns vendavais, levanta, o tempo fecha, mas a hora que ele te clama, Jesus vem e faz por nós. Jesus vem e traz esperança. E querido, quando nós olhamos para essa situação e vemos essa transformação, o poder de Deus, pessoas que estão nas drogas, é só o poder de Deus que pode salvar. Pessoas que estão na prostituição, é só o poder de Deus que pode mudar. Pessoas que estão nos vícios, é só o poder de Deus. Pessoas que são céticas, que não acreditam em nada, dizem, eu não acredito em Deus, mas o poder de Deus pode mudar a vida dessas pessoas. E eu disse há poucos dias aqui, nós estamos vivendo uma época, queridos, em que em 4 jovens de 18 a 35 anos, no nosso país, 4 jovens de 1 em 4 jovens, tem 4, um deles não acredita mais em Deus, não acredita mais em Jesus, não acredita mais em céu, não acredita mais em inferno, não acredita mais em nada. 25,5% dos nossos jovens de 18 a 35 anos estão céticos, não acreditam em nada, mas Deus pode transformar. O Evangelho é o poder de Deus. Não sou eu, não é você, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Há alguns que se envergonham do Evangelho, há outros que até envergonham o Evangelho, mas há aqueles que de fato não se envergonham do Evangelho. Não faz do Evangelho um negócio, não faz do Evangelho um comércio, mas faz do Evangelho que ele é a palavra de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu e grego. É o Evangelho que transforma. Nessa noite, querido, que nós estamos celebrando, relembrando e também participando do culto em que nós entregamos a nossa oferta missionária. Isso é de muita importância. Grande importância estarmos ofertando para os missionários. Mas nós não podemos abrir. É muito importante, devemos continuar ofertando, devemos continuar orando, mas nós devemos continuar pregando, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, sendo obediente à palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei como é que eu vou pregar, peça para Deus. Deus me dá uma orientação, me dá uma luz. Deus me dê uma estratégia para que eu possa pregar o Evangelho. Eu não sei como, Deus, mas eu quero ser usado pelo Senhor. E Deus vai dar estratégia para você. Deus vai te orientar o que você vai fazer. Mas eu quero desafiar você, meu querido, a essa semana, falar de Jesus para alguém. Pelo menos para uma pessoa. Tem a semana toda para falar de Jesus. Peça sabedoria, peça discernimento, peça orientação. Deus, eu sei que o seu Evangelho é o poder de Deus. Eu fui alcançado, transformado de uma maneira muito especial. Eu quero levar essa. Se a pessoa vai aceitar ou não, é com Deus. Se ela vai render os pés do Senhor Jesus, é Deus que sabe. Mas fica o desafio para você e a mim. Vamos levar essa mensagem. Vamos proclamar essa mensagem de salvação. Proclamar o Evangelho é lançar a boa semente a tempo e fora de tempo. É crer que o Evangelho é Jesus, o único que pode salvar vidas, o único que pode restaurar os corações.
próprio texto de Romanos vai nos falar, trazendo, anunciando, conformosos são aqueles que anunciam as boas novas. Algo precioso, algo maravilhoso, aqueles que proclamam e que anunciam as boas novas do Evangelho. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Para concluir, a história de Salim sendo o apóstolo dos pés sangramentos. Não sei quantos leram a história. Tinha os seus bens, uma família rica, deixou tudo por causa de Jesus. Ele não tinha mais sapato para calçar, caminhando pelas estradas da Índia, anunciando o Evangelho. Os seus pés são os. Por isso ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangramentos. Mas ele não deixou de anunciar o Evangelho, proclamando e anunciando as boas novas. Abriu mão dos seus bens, o pai o expulsou, desertou, não era mais o filho, mas ele continuou servindo o Senhor. Porque para ele anunciar o Evangelho, ser mensageiro de Deus, era algo maravilhoso. Deus tem a sua maneira de agir. Ontem, quando nós estávamos em Santa Rita, na ordenação dos nossos irmãos, o presbítero Adonias trazendo uma mensagem, diz que há poucos dias ele leu uma revista. Nós estamos vendo aí os migrantes vindo para a Europa. E quando eles chegaram ali, cada um de uma língua, cada um falando de uma forma, os gideões levaram o Novo Testamento na língua daquelas pessoas que estavam chegando lá na Alemanha. A Alemanha, muitas igrejas estão fechando, porque não tem ninguém nas igrejas. E aqueles imigrantes chegando ali, ouviram a palavra, leram a palavra, começaram a procurar as igrejas. E hoje, muitas igrejas da Alemanha estão lotadas de imigrantes por causa do Evangelho. Nós temos ouvido e visto notícias daqueles Estados Unidos que estão matando cristãos. E muitos muçulmanos estão decepcionados com aquela realidade de ver aquele extremismo. Estão decepcionados com o islamismo. Estão procurando conhecer Jesus. Os missionários que não saíram daqueles países que estão sendo atacados estão tendo a oportunidade de proclamar o Evangelho e vidas estão sendo transformadas, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Por isso, amados, vamos anunciar esse Evangelho, que é o poder de Deus, no nome de Jesus.